Olá, pessoal, boa noite. Vamos aqui retomando a nossa força depois de algumas quedas aqui na transmissão, mas enfim, deu tudo certo, tá bom? Então, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos estar falando sobre os códigos, né? Os códigos do psicólogo de alta performance. A gente tem que a cada dia entender que a gente tem que estar sempre se adaptando, sempre melhorando o nosso modo de trabalhar. E o que eu quero trazer hoje para você é que você tem sim muito potencial, muita competência para fazer grande diferença dentro desse mundo que nós estamos vivendo, que cada dia mais está adoecido nas questões emocionais. E para que você seja um profissional, um psicólogo bem-sucedido, um psicólogo de alta performance, você precisa trabalhar áreas da sua vida para que você esteja completo, né, em nível de 360 graus, para você cada vez mais dar o seu melhor para aquele que está destruído, mas que você também, mesmo estando com suas dores, com as suas dificuldades, você saiba lidar com aquilo ali de forma que você não misture a sua problemática com a problemática do paciente. Tem sim a questão de estar em terapia, mas às vezes muitos psicólogos se sentem inseguros de enfrentar determinada causa, determinado caso complexo, justamente por achar que ainda não é bom o suficiente. E isso cresce de uma tal forma que bloqueia anos-luz da sua carreira. Coisas que aconteceram comigo e eu vou aqui compartilhar com você, que foi uma das coisas que mais travou o meu crescimento, foi quando eu não sentia boa o suficiente para fazer diferença na vida do outro. E é por isso que eu abracei essa causa de estar compartilhando isso com você. Pode ser que hoje, né, muitas das vezes você fica assim, eu não sei se isso vai ser bom para mim, eu não sei se eu sou um bom terapeuta, eu não sei se terapia e negócios têm alguma coisa a ver. Às vezes você pode até ter medo, né, de se mostrar antiético, principalmente quando a gente fala da questão de negócios, eu aprendi muito isso. Porque quando nós formamos, nós temos a ideia que a gente tem que ser sempre aquele sacerdote, aquela pessoa que acolhe, o outro está num sofrimento tão grande de saúde mental e você vai ter que negociar questões de valores, você vai ter que trazer também uma preocupação de sustentabilidade do seu negócio. Se eu abro uma marcenaria, por mais que eu vou socorrer a necessidade do meu cliente de ter prateleiras novas na sua casa, eu também tenho que preocupar com a saúde financeira do meu negócio. E muitos de nós, como psicólogos, não temos essa visão. Na maioria das vezes, a gente fica só naquela ideia de entrega, dá, resgatar, resgatar, e nós mesmos não somos resgatados. E eu me vi muitas vezes nisso, salvando a vida do outro e eu precisando de ser salva. Em vários momentos, eu me vi em situações financeiras bem constrangedoras por causa de medo de cobrar, medo de estabelecer o valor que eu precisava, não só que eu precisava, mas que eu entregava, baseado até mesmo na própria tabela do CFP. Então eu achava aquela tabela assim, não sei se é o caso de vocês, para mim ela era uma tabela assim, nossa, para para alguém, sei lá, que só para pessoas ricas, só para pessoas isso, só quem é que vai poder pagar R$ 300, R$ 200 uma sessão? Então isso me trazia muita insegurança, mesmo sabendo que eu fazia uma entrega a nível de R$ 1.000 a sessão, porque eu me entregava de verdade. E quantas vezes a gente fica fazendo especialização atrás da outra, melhorando cada vez mais, comprando livros caríssimos, nos capacitando, pagando supervisão, fazendo congressos até fora do nosso domicílio para melhorar o nosso trabalho, para que nós possamos ter assim eficácia. Mas a gente não sabe colocar uma calculadora dentro desse protocolo de precificação. Parece que só nós temos que fazer a entrega. Não, eu tenho que doar, dar, e você não entende que às vezes o paciente ele quer te pagar e ele quer te pagar bem. Como assim, Cláudia, ele quer te pagar bem? Será que existe isso? Sim, existe. Tem pacientes que, independente do bolso dele, se ele ganha bem ou se ele ganha mal, ele tem prazer em pagar você pelo que você está fazendo. Imagine que você vai encomendar um bolo, né? E você, quando vai encomendar um bolo, você sabe que aquela pessoa faz um bolo maravilhoso, mas ela não é tão barata. Por que ela não é tão, o bolinho dela não é tão baratinho? Porque
que ela procura os melhores produtos, ela procura todo um bolo artesanal de maneira que você venha ficar satisfeito com o sabor, com a beleza, com a entrega, com o horário. Ela vai preocupar com um monte de pontos que, se ela não tiver um dinheiro honroso, ela não tem como te atender. E é da mesma maneira nós. Nós estamos aqui para trazer transformação na vida do outro. Nós não estamos vendendo sessão. Nós estamos oferecendo, impactando vidas. E para que a gente possa gerar transformação nessas vidas, tem um custo, tem um preço. Não é só o preço da entrega dele, de fazer o que nós estamos propondo. Hoje, em um atendimento psicológico, uma paciente chegou para mim e falou assim: eu preciso mudar de vida. Eu falei: você precisa acreditar que isso é possível. E mais do que isso, você precisa seguir os protocolos da sessão. Porque não adianta eu te propor, eu te estimular, e você, tá bom, vou ver, tá bom, vou ver, e já tá passando anos e você não tá mudando. Então, aonde que tá o erro aqui? E eu faço exatamente isso. Quem é que tá falhando no processo? Eu ou você? Vamos fazer uma análise? E o paciente: não, verdade, eu não estou entregue, eu não estou envolvido, eu estou deixando isso como se fosse apenas um desabafo, não estou gerando isso, não estou gerando transformação na minha vida. E é nesse momento que nós começamos a nos organizar junto com esse paciente para que verdadeiramente ele tenha resultados eficazes de transformação. E é nisso que está o meu trabalho, em insights, né? Teve uma vez que uma paciente chegou para mim e falou assim: Cláudia, você é uma máquina de insights. E eu achei o máximo aquilo. Eu falei: mas por que você fala máquina? É porque não tem sessão que você não toca uma luz, não traz uma ideia, algo que realmente eu estava precisando, que eu estava no ponto escuro da minha história. E isso é extremamente importante. Às vezes a gente não entende isso. Hoje, num dos encontros, teve uma paciente que, conversando comigo, e eu falei assim: olha, ela começou a trazer uma história. No momento que ela foi trazendo a história, eu falei: opa, essa história precisa de iluminação. Porque no momento que a gente joga a luz nessa história, nós vamos mais a fundo e a gente vai encontrar o motivo dos seus sabotadores, dos seus bloqueios, porque está aqui, nessa pequena narrativa que você me trouxe. E aí eu trouxe para ela um desejo de mergulhar naquela narrativa para que ela pudesse encontrar a verdadeira história dela, para que ela pudesse encontrar saídas, né, do que estava acontecendo, iluminação. Porque muitos de nós não temos essa iluminação, tá certo? Eita, gente, estou aqui, deixa eu tomar uma água aqui, porque falei e deu secura aqui na voz. Só um minutinho. Ok, vamos lá. Então, às vezes você fica nessa situação, mas aqui você pode trabalhar todos esses pontos, encontrando a sua auto-performance e descobrindo que você pode ser muito mais do que você está entregando ou pensa que está entregando. Porque às vezes você se sente limitado. Às vezes você fala: nossa, será que eu estou realmente oferecendo algo diferenciado para o meu paciente? Eu atendendo uma mentoranda, ela falou assim: hoje eu estou tão feliz, eu fiz uma observação tão pequena na sessão e o paciente saiu tão encantado, eu não entendi muito, que eu falei: nossa, mas foi tão mínimo, tão simples. Mas é o mínimo simples, e pode ter certeza, o mínimo que você pensa que sabe, você sabe muito mais do que o seu paciente. E você precisa ter consciência disso, porque é aqui que está o segredo. Outras pessoas podem chegar para mim e falar: Cláudio, meu problema não é atrair pacientes, é manter fidelização. Então aí é muito importante você tentar entender o que exatamente está acontecendo. Se você não está apenas sugestionando problemas e não tendo a percepção do real problema. A maioria dos nossos pacientes, eles não chegam bem com o problema de fato. Eles vão trazendo enredos de outros casos, de outras pessoas que eles estão inseridos. E na maioria das vezes não é o problema de fato, mas sim o problema do outro que ele trouxe. À medida que nós vamos mergulhando, nós vamos conseguindo chegar no problema dele. Porque se deixar, ele vai trazer o problema da família, do bairro, do trabalho, do chefe, e ele vai trazendo, e chega uma hora que ele fica cansado e até esgota a narrativa dele, porque não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é gerar a transformação que ele está buscando. Alguns pacientes já vêm pronto para esse objetivo, mas outros não. Eles ficam costurando em cima do problema do outro. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui comigo, me escreva aqui se realmente
Contigo já aconteceu esse tipo de problema e às vezes você até quase que perdeu a paciência. Nossa, não é possível que ele não vai chegar no problema dele. Mas se você souber fazer as perguntas certas, você vai conseguir acessar aquela caixinha que está amarrada ali que você não está conseguindo ter acesso. Outras pessoas, elas vão se sentir frustradas. Você se sente frustrada com fazer cursos, faz curso e não vê nada de mudança, né? Ah, quantos cursos eu já fiz e nada mudou até agora? Eu também já passei por isso. Falei, nossa, estou fazendo esse curso aqui, estou jogando dinheiro fora, porque o que eles estão me trazendo, eu já sei até mais, mas não está me trazendo nada. Mas nada é desperdiçado, claro. Porém, a gente às vezes se sente assim, parece que você está nadando, nadando e não está saindo da praia. Mas eu sei de uma coisa: existem caminhos novos. E o caminho novo é você começar a entender que a psicologia mudou, que o modo como o paciente tem olhado para a psicologia mudou. Há 30 anos atrás, quando eu comecei, não tinha esse boom da psicologia. Poucos sabiam o que um psicólogo fazia. Hoje, claro, tem pessoas que chegam no consultório dizendo assim: eu não sei o que faz, o que é uma psicoterapia, eu nunca tive numa antes. Quantas vezes já passou isso comigo? É claro, ele nunca teve, eu vou explicar, mas eu tenho um ritual de antes mesmo dele entrar em sala terapêutica, ele entender o que vai acontecer com ele, como que nós vamos trabalhar, os passos que nós vamos seguir e até mesmo as etapas cirúrgicas que ele vai ter que ser forte, porque não é nem sempre o desabafar, o completo divã, porque eu estou aqui relaxando. Terapia nem sempre é um ponto de relax. Terapia é um ponto de observação do mais profundo medo, dor, trauma, que é difícil acessar. E muitos deles estão até bloqueados, mas a gente precisa lentamente ir fazendo com que ele venha, né, acessar para esse novo tempo. Tá certo? Então, a ideia é ampliar a sua visão para que você possa conseguir se posicionar e escalar com resultados, tá certo? Porque quanto mais você for alcançando, você vai saindo dessa zona acomodada que muitas das vezes você se vê. Parece que você distribui cartões, você faz vídeos, você ativa lá, coloca um monte de posts no seu Instagram, faz um monte de coisa e não aparece o paciente. O que está acontecendo? Se nós temos um boom de problemas mentais em todo o mundo. Nós estamos falando de brasileiros, fora os estrangeiros, mas vamos para os brasileiros que estão na escala de segundo lugar maior de problemas relacionados à ansiedade, depressão e burnout. O afastamento, que antes era em torno de 100 mil afastamentos anuais, hoje nós já estamos chegando a 400 mil afastamentos anuais. Então, a situação está muito delicada. Muitos estão em tratamento. E por que que os outros não estão em tratamento? Por que que os consultórios estão vazios? Isso não faz sentido. Nós precisamos parar, refletir como que nós estamos fazendo essa entrega. E mais, por que que tem alguns consultórios que têm até lista de espera e outros mal têm horário? O horário está lá às moscas, cheio, não tem pessoas para fazer o atendimento. E às vezes esse profissional se sente até incompetente. Nossa, será que eu sou tão ruim assim? Negativo. Você não é ruim. Pelo contrário, e se você for olhar, os poucos gatos pingados que você tratou estão transformados no mercado. O problema é que você não está sabendo se posicionar, gerenciar o seu potencial e, mais do que isso, mostrar a sua autoridade e o quanto que você tem capacidade para trazer uma nova transformação de vida. Então, por isso, tudo isso tem que ser pautado. Eu tive vários casos que eu tenho acompanhado. Um deles, que é uma das minhas mentoranas, eu posso colocar aqui que a maior dificuldade que essa mentorana ela tinha é trabalhar, lidar com a circunstância, né? Então, várias vezes ela não se sentia habilitada para cobrar. Ela cobrava muito abaixo porque ela sempre achava que estava aquém de muitas psicólogas. Parecia que as psicólogas todas eram melhores do que ela. Mas com o meu trabalho com ela, eu fui mostrando que ela sim tinha tanta possibilidade de mostrar, de crescer e de impactar. E vocês não sabem o que aconteceu. A Ilana conseguiu triplicar o valor da terapia dela, coisa que era muito, muito abaixo.
Pode ser que ela ainda não está no ponto que ela deseja, mas ela já não está no ponto que ela estava, porque faltou motivação, faltou direção, faltou apoio para que ela realmente conseguisse avançar. Porque se você prestar atenção, a cada 100 psicólogos, a maioria tem uma certa, vamos falar aí de 7, 3 consegue cobrar dentro da tabela da psicologia do CFP. 7 estão ali patinando, entendeu? Muito aquém. Né? Uns 50% abaixo, outros 70% e outros num valor que, se a gente for comparar, a manicure cobra mais caro do que o que muitos psicólogos estão cobrando. Como se o nosso trabalho não tivesse valor nenhum. E pasmem, não é porque essas pessoas não têm condições de pagar. Porque na hora que elas precisam de estar na semana visitando lá o salão de beleza para retocar os seus cílios, para fazer as suas unhas, elas não vão preocupar em deixar R$ 500, R$ 300 lá naquele salão. Mas ela, por que ela se preocupa em deixar R$ 300, R$ 400 ou até R$ 600 mensal num local que é o consultório, que vai trazer uma grande mudança na vida dela? Para uma pessoa que às vezes não consegue passar no concurso público ou não consegue estabilizar nos relacionamentos, vive trocando de namorado, ou então às vezes vive em brigas, em contendas com a mãe, com os pais, ou talvez não para em emprego, ou então tem um problema sério, não sai do quarto. Quantos problemas graves que nós estamos aqui para trazer uma transformação de vida. Se a gente fosse relacionar todas as vidas que já passou por nós, não vou dizer, Cláudia, 100% foram transformados. Não, isso não existe, né, gente? Eu tive também problemas, eu também cometi erros e eu também sei de casos que não foram para frente. Alguns por causa do próprio paciente e outros até porque eu não encaixei, eu não consegui dar a liga do tratamento. Isso aconteceu comigo para eu aprender, para eu crescer. E isso aconteceu com o paciente para ele também crescer e aprender. Às vezes a nossa conexão não estava 100% e tá tudo bem. Agora falando para você, para mim tá tudo bem, mas no começo eu quase morri. Eu vou desistir, não é para mim essa profissão. Mas não é pelos erros que eu vou desistir, é pelo o aprendizado que eu vou persistir. E a cada caso me traz crescimento e aprendizado. E baseado nisso, a gente vai se transformando. Então, essa minha mentoranda alcançou e hoje tem, assim, cada vez se sentindo mais segura, atendendo casos mais complexos. Uma outra que eu estava com também, que faz, hoje eu não tenho como eu citar muitos, mas eu vou citar apenas duas comigo, que estava andando junto comigo também, que 10 anos atendendo plano de saúde, muito mais do que isso. E ela não conseguia viver apenas do particular, com medo desses pacientes não aceitarem ou rejeitarem, mas ganhando força, entendendo que ela precisava se dedicar à sua família. Porque o que ela fazia? Porque vocês sabem, plano de saúde, gente, manda paciente a rodo. Eu já trabalhei 8 anos com plano de saúde. E foi muito difícil a transição, porque eu tinha medo de ficar somente no particular e não ter conseguido sustentabilidade. Só que eu tinha uma falsa sustentabilidade, porque lá do lado de lá não tinha nada. A maioria dos tratamentos era glosado, uma coisa que era para pagar esse mês demorava 6 meses para pagar, era uma confusão. E no final das contas, eu não tinha uma dignidade. Eu estava ali atendendo mais de 30, 40 pacientes por semana. Olha que legal, minha agenda está lotada. Mas não tinha um faturamento digno, mal conseguia chegar a R$ 4.000 por mês. Olha só que situação. E pensava que aquilo ali era o céu em terra. Porque a gente fica cego. Quando a gente se envolve com o mínimo, a gente acha que é tudo que a gente merece. E aí a gente encontra outra colega que também é a mesma coisa. Amiga, é assim mesmo, a vida é sofrida. Amiga, é assim mesmo. Nossa, eu também passo por isso. Aí fica um consolando a dor da outra. Já viu aquela história da pessoa que chega assim, eu tenho gastrite. Não, não brinca. Você tem úlcera? Aí a outra, nossa, mas a sua sangra? Então, cada uma vai contando a história mais terrível do que a outra, porque uma vai se consolando com a outra. E não é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você um novo tempo, uma nova história, porque você merece. E essa mentorana também, Daiane, saiu definitivamente do plano de saúde, quase infartou, era branca, ficou mais branca ainda, assustada, mas pasme, para surpresa dela, aqueles pacientes que eram do plano amavam tanto o tratamento dela, via tanta entrega que eles resolveram ser pacientes particulares. Então, olha que bacana. E aí, nessa história toda, ela perdeu, não chegou, ela perdeu em torno de 10, 15 pacientes, mas 90%, 80% desses pacientes transitaram para o particular, porque viram ali nela o potencial para continuar cuidando da saúde
saúde mental deles. E isso foi debaixo de coragem. E quando você tem uma mentoria que dá suporte, que dá apoio, que acredita que você é capaz, você pode ter certeza que você vai fazer o extraordinário, que foi o que aconteceu com essas meninas que andaram acompanhando comigo. Eu tenho outra, né? Histórias de mudança mesmo, de postura, de saber se posicionar, de saber mostrar para o paciente o tempo dele, o espaço dele, porque às vezes quando a gente fica com medo, fica aquela vontade de ter paciente, e quando chega o paciente a gente trata eles que nem rei, e eles fazem o que querem da cabeça da né? Mas quando você começa a entender o seu valor, você vai colocando o paciente no lugar dele e vai também separando todo o processo do tratamento. E esses são os casos que eu vou contando para você. Eu quero que você saiba que, como você, eu também tive uma história e a minha história também não foi fácil. Eu estou há 30 anos no mercado como psicóloga. E para viver da psicologia, você pode ter certeza, não foi nada fácil. Eu tive que, como é que fala, plantar muita bananeira. Então, de trabalhar em hospitais, clínicas, empresas, escolas, onde tinha emprego, ainda mais que nessa época eu era mais ligada ao CLT. Então, se tinha um emprego, tem um fixozinho? Tem. Quanto que é o fixo? 1.000, 1.500, 2.000. Poxa, para mim já estou dando conta de pagar minhas continhas. E nisso foram muitos anos desse jeito. Então, era uma oscilação. Então, eu sou de Brasília. Para quem não me conhece, gente, eu sou Cláudia Fontes, psicóloga, com 30 anos de experiência. Né? Formei em 1993. Né? Sou de Brasília. Hoje eu estou morando no sul de Goiás, numa cidade chamada Catalão. Né? Sou filha de mãe solteira. Sim, minha mãe, Dona Eni, trabalhou muito sozinha para que eu pudesse ter as melhores, né, oportunidades da vida baseado naquele contexto, sendo criada pelos meus avós. E não foi fácil, pode ter certeza disso, mas eu sobrevivi. Era uma pessoa muito custosa, muito curiosa e ao mesmo tempo muito distraída. Vivia no mundo da lua. Naquele tempo, eu não sabia que eu tinha TDAH, porém hoje, depois de adulta, né, foi diagnosticado TDAH misto. Aquele TDAH que é o desatento e o hiperativo, exatamente nessas condições. E imagina como que era a minha lida, né, para poder tirar boas notas, para poder vencer, e não tinha boas notas. Pelo contrário, eu era uma pessoa esforçada, que lutava, e na minha cabeça, por ser de uma família muito humilde, eu falava, eu preciso vencer, eu preciso alcançar, eu preciso fazer uma faculdade. De psicologia? Não, qualquer faculdade. E eu passei na primeira faculdade, que é a faculdade de psicologia, mas foi assim, peguei a faca entre os dentes e saí cortando feito uma doida. O que psicólogo faz? Não sei, mas eu vou lá fazer isso. Vai ser psicólogo e eu vou ser bem-sucedida. Mas quem é psicologia? O que é psicologia? O que psicólogo vê? E você ouvia muito, coitadinha, vai viver de uma coisa que, né, nossa, psicólogo, só que eu saiba, não conheço psicólogo que dá certo. E a maioria, naquela época, até hoje, né, os nossos professores, eu pensava que era só os meus professores daquele tempo, não, os professores até hoje, eles falam, olha, se você quer viver da psicologia, você passa no concurso público, porque consultório não dá certo. Porque todos nós, quando fazemos psicologia, o que a gente quer? Ser psicólogo clínico. Mas era tipo, para mim, como se fosse um diamantezinho pendurado, assim, o sonho, né? Aquele sonho impossível, o sonho da lua. Porque não tinha como fazer que aquilo viesse a ser realidade na minha vida. E essa luta foi muito grande. Então, tentei de todas as formas ser bem sucedida na psicologia. Como eu falei para vocês, eu comecei no foco na carreira empresarial, escolar, hospitalar, né, buscando sempre ter carteira assinada, na ilusão que aquilo ali era sólido e um sonho de sustentabilidade ia tudo para o ralo, porque emprego privado não era estável. Aí lá vai eu tentar concurso público, mas também tinha toda uma demanda de estudo, de dedicação. Então, enfim, nada deu certo. E ali o meu sonho de diamante, de viver do consultório, era só um sonho que eu nunca deixei de acreditar, mesmo passando por momentos mais difíceis da minha vida. E eu sempre fazia atendimento paralelo, né? Ora eu ia atendia de noite, ou então final de semana, só para eu não perder aquela chance de estar ali no consultório, mas não conseguia. E assim foi. Nesse trajeto todo ao longo da minha vida, eu considero esse dia a travessia, né? Aonde foi o ápice da minha dor. Pensa na peleja, mas eu cheguei no ano de 2016, onde eu tive um choque muito grande, porque eu sempre
eu sempre declarei o meu imposto. Então, geralmente, tinha o ganho de 10 mil, 15 mil, 20 mil anual. Então, sempre tinha essa margem. Era pouquinho? Era. Mas era, na bom, estava normal. 20 mil, 30 mil, 40 mil. Oscilava dentro desse orçamento. A maioria das vezes era 10, 15 mil. E no ano de 2016, quando eu fui fazer o meu imposto, o ano inteiro deu 3 mil reais. Aquilo ali foi uma facada tão grande dentro do meu coração que eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo na psicologia? Para que, que eu vou insistir numa carreira como essa? Eu estou cansada, né? Bati tanto na porta, era mais de 20 anos de carreira, eu não via estabilidade, não via nada. E eu comecei a buscar outras carreiras, inclusive caí de paraquedas na área de marketing, de vendas, onde eu comecei a me dedicar mais a aprender conceitos que moviam o coração das pessoas para comprar. Comecei a entender isso aí. E nesses entendimentos, eu me vi exatamente nesse entendimento que eu falei, olha, tem alguma coisa errada aí. Porque no ano de 2016 deu tudo errado, 17 eu tentei sair, 18 eu retornei. Quando 18 eu voltei, eu já voltei com um entendimento maior sobre negócios, vendas, empresas, empreendedorismo. E eu falei, gente, eu não sou só uma psicóloga. Eu estou querendo viver da psicologia ou do negócio da psicologia? Como que isso funciona? Porque eu via também muitos donos de clínicas que não eram psicólogos e viviam muito bem. Contratavam um monte de psicólogo para atender e ele, né, de boa lá, porque ele sabia viver do negócio da psicologia e não somente do atendimento, porque era algo muito macro, mas muito mais macro do que a minha cabecinha, né, de noz de moscada. Então, eu comecei a abrir, a entender esses preceitos. E no ano de 2018, eu entrei com tudo num projeto que hoje muitos de vocês estão desesperadamente aí percorrendo para entender que é a NR1. Nessa época, eu não fui buscar a NR1. Como eu trabalhei muitos anos dentro de empresa, de indústria, de diversas organizações, em N segmentos, como psicóloga organizacional, analista de RH e nananã, eu sabia da necessidade da saúde mental do trabalhador. Era um povo tudo sequelado. E aí eu falei, gente, eu vou começar a montar projetos de saúde mental. E aí alguns amigos meus, donos de empresas, me deram a oportunidade e eu comecei a levar a saúde mental positiva e ocupacional, SMPO, para dentro das organizações. Então, ali eu desenvolvia trabalhos, né, que eu fazia todo um contexto, tanto na área de liderança, de atendimento individual, de administração de conflito, atmosfera, de ambiente de trabalho. Então, foi um trabalho muito legal e para pasmem, né, para vocês saberem, eu tive o faturamento anual de 60 mil, ou seja, mudou mais do que esperado. Para quem estava 3 mil em 2016 anual, pulei para 60 mil, algo extraordinário aconteceu ali e eu fui atrás disso, porque tudo o que acontece nas nossas vidas, seja de bom, seja de ruim, você precisa saber analisar. Analisar o que está dando certo e analisar o que deu errado. Porque se você não souber analisar, você vai começar a repetir. E para repetir o erro é muito mais simples do que repetir o acerto. Eu precisava aprender a repetir o acerto. E mais do que repetir, eu precisava melhorar aquele faturamento que eu nunca tinha alcançado em toda a minha carreira, com mais de 20 anos de psicologia. E mais do que isso, eu não só faturei 60 mil, como não mais caiu o meu faturamento para menos de 60 mil anos. Então sempre foi para cima disso, porque eu comecei a encontrar. E qual foi o maior segredo? Qual foi a grande ideia desse momento? Foi o olhar empresarial. Olhar, como eu falei para vocês, a saúde financeira não era só a minha saúde financeira, mas a saúde financeira do meu negócio alimentaria a minha saúde financeira, a minha sobrevivência. Porque às vezes a gente quer salvar o paciente, mas a gente esquece de salvar a nós. Porque não tem coisa pior. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês e eu vou repetir novamente. Eu teve uma época que eu tive duas pacientes. Uma paciente era uma diarista, era uma pessoa assim muito, muito simples. E quando ela me procurou, ela queria pagar a tabela cheia. E eu queria dar desconto para ela, porque eu sabia que ela era uma pessoa que tinha poucos recursos. Mas ela falou: o meu caso, eu quero total atenção, doutora, e eu vou trabalhar. Eu vou vender Avon, Natura, Latinha, e eu vou te pagar semanalmente e eu quero a tabela cheia. Nessa época, mais de, acho que uns 8 anos atrás, eu acho que era 150 ou 180 a consulta. E nesse mesmo período, eu atendia também uma outra pessoa que tinha um padrão de vida muito bom. Era uma alta funcionária de tribunal, do serviço público.
e ganhava muito bem, mas pechinchava tanto que ela pagava a metade da tabela que eu oferecia para a outra. E eu fiquei assim, gente, que coisa. E um certo dia, essa pessoa apareceu com uma bolsa da Vitor Hugo de mais de R$ 3.000. E eu olhei para mim com a minha bolsinha da feira de R$ 60 e eu fiquei assim, gente, eu tô precisando me valorizar. A pessoa se transformando, estava tão bem, tão maravilhosa, mas não conseguia ver valor no meu trabalho. Conseguia ver, sim, desconto, 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 porque não podia gastar comigo, mas podia gastar com uma bolsa. No entanto, a outra, que custava a levantar aqueles 150, fazia questão de honrar semanalmente R$ 150 a sessão. E eu comecei a analisar que não tinha nada a ver com quem tem dinheiro ou com quem não tem. Às vezes a gente fala, nossa, eu estou numa comunidade tão pobre, é que ninguém paga. A gente tem que saber mostrar o nosso valor. E quando essa pessoa mais humilde chegou para mim, ela falou assim: eu tive excelentes notícias sobre o seu trabalho e me falaram que você vai me ajudar e eu quero a sua ajuda hoje. E isso me deixou assim tão. E eu falava assim: não, mas vou fazer. Não tinha jeito. Essa pessoa fazia questão. E a outra, mesmo tendo grande transformação como a outra teve, não soube valorizar. Então, cuidado para você não ficar olhando tanto para o padrão social financeiro do seu paciente e não olhar para o seu. Porque aquele que te valoriza não está relacionado a se ele tem ou não tem. Isso independe. O que depende é a transformação que você vai trazer para a vida dele, porque isso tem um valor muito maior do que você possa imaginar. Porque não tem coisa melhor do que a pessoa deitar na caminha dela, no travesseiro dela e dormir e não ficar a noite toda velando como um zumbi. Ou então fumar 50 carteiras de cigarro por causa da ansiedade. Ou então não comer. Ou então comer demais. Ou então não ter paz. Ou então não ter relacionamento. Ou então não conseguir estabilizar o seu casamento ou o seu emprego. Gente, não tem coisa pior. Quando existe uma frase do Janeiro Branco que fala assim, se a sua cabeça não tá boa, não tá bom em lugar nenhum. Então, olha o que nós oferecemos é muito grande e o que a gente pede é muito pequeno diante de tudo isso. Então, comece a refletir. E aí eu aprendi que com a decepção, a escassez e o julgamento do outro, nem sempre tem como a gente administrar a posição do que o outro vai trazer para você. Se ele vai valorizar você ou se ele não vai valorizar. O importante é que você se valoriza, é que você sabe quem você entrega, porque você é uma psicóloga de alta performance. Você não se deixa abalar, porque problemas nós vamos ter. Vai ter dias que você vai estar com uma conta recheada e vai ter dias que você não vai estar com a conta recheada. E será que você vai entrar em crise? Porque todo profissional autônomo, empresário, empreendedor, atravessa isso. E ele tem que saber lidar isso com muita classe, tá certo? Então, a razão de eu estar aqui é que eu quero encurtar o seu caminho. Porque por muitas vezes você pode estar passando por isso. Como uma das minhas mentorandas que tinha 14 anos, mais de 10 anos, escrava de um sistema que não trazia para ela upgrade. E ela, na mentoria, ela encontrou um caminho para ser mais autônoma, mais independente e, mais do que isso, colher os frutos do trabalho dela, sem depender de planos asfixiadores do nosso orçamento, tá certo? Então, a minha missão agora é levar você para o próximo nível, tá certo? Então, me fala para mim, o que que você está achando? Você concorda? O que que você viu em tudo isso? Né? Tem feito diferença de verdade para você? Você sente que é isso que você está buscando? Me fala para mim aí. Escreve nos comentários, né? Porque eu creio que muitas das vezes a gente quer tanto encontrar um caminho, encontrar uma resposta para aquela situação pela qual nós estamos vivendo. E eu, por várias vezes, eu tinha isso, eu ficava parada e pensando, falei, gente, eu quero tanto oferecer ajuda, eu quero tanto ajudar as pessoas, por que que elas não estão me encontrando? E quando a gente começa a mostrar que nós temos autoridade, que a gente sabe qual é o problema, a coisa mais maravilhosa que eu vejo é quando eu estou numa entrevista, numa triagem com o paciente, e eu falo, eu sei o que você tem, eu sei mais ou menos por onde começou, e eu sei por onde eu vou te conduzir. Eu quero contar aqui aquela parábola que eu já falei várias vezes para muitos de vocês, a ideia do psicólogo farol ou psicólogo vagalume. Muitos de nós, como eu também, já fui o psicólogo vagalume. O que é o psicólogo vagalume? Ora brilha, ora escurece. Brilha. E quando fecha, acaba o brilho, escurece tudo, não tem gente, tinha alguém aqui piscando, eu não vi, vocês viram?
Eu era mais ou menos essa psicóloga, o vagalume. Hoje eu quero ser, a cada dia, o psicólogo farol, para que nessa maré, nesse oceano de pessoas com problemas, elas encontrem uma luz no fim do túnel. Elas encontrem um caminho para elas percorrerem, para não dar de cara com iceberg de dores, para não dar de cara com naufrágios, com perdidas nessa maré escura. Nós somos esse farol, nós somos esse psicólogo farol. E foi por isso que eu criei o método Efatá. O que quer dizer o método Efatá? Efatá é uma palavra que não tem tradução. É uma palavra escrita exatamente como se fala, Efatá, e em todos os idiomas a escrita é a mesma e a tradução é a mesma. Eu achei fantástico isso. Aonde foi que eu vi isso? Nas escrituras sagradas, quando Jesus se deparou com um surdo e mudo. E chegaram para ele e pediram para que ele o curasse. E olha que sensacional. Jesus o curou. Tocou na língua dele e disse, Éfata. Quando Jesus pronunciou essa palavra, nas escrituras, narra exatamente que aquele homem passou a ouvir com clareza e a falar com eloquência. E eu parei e pensei, isso que o psicólogo precisa. Nós precisamos ouvir com clareza e falar com eloquência. Eloquência de quê? Da maneira que eu falar, o outro vai entender. Eu já tive pacientes que chegou na minha sala e falavam, olha, eu fui uma psicóloga que não falava nada, nunca falou nada. Eu não entendia nada porque ela não abria a boca. Eu fui numa outra que falava muito, mas o que ela falava eu não entendia patacas. Então eu fico pensando, às vezes a gente coloca tantos termos técnicos, não sei o quê, tem uma tal de labilidade emocional, confusão mental, tanta coisa, palavras assim que para a pessoa que não está habituada a ouvir, é confuso. Para nós não, já ouve tanto, falar tanto que para nós é quase que algo rotineiro. Mas lembre-se, nós sabemos sempre mais do que o outro que está procurando pela nossa ajuda. Então, falar com eloquência, com clareza, é muito importante. E mais do que isso, ouvir também. Porque às vezes a gente precisa de ter filtro. Ouvir, ele pode estar falando tanta coisa e não dizer nada. Mas às vezes ele vai engasgar no momento, ele vai travar, a voz dele vai mudar, a gesticulação, o olhar em algum contexto, em alguma narrativa, que você vai falar, opa, aí tem coisa. Vamos voltar para essa nova conversa que você trouxe para mim? Então, gente, é isso. Eu tô falando muito porque eu gosto muito de falar. Aí eu tenho que me controlar aqui, que eu tô vendo aqui que o horário tá passando. Então, o nosso método é um método completo que trabalha para transformar o psicólogo num psicólogo de alta performance, que ele consiga ter mais clareza, mais estrutura e mais resultado, para que ele tenha uma prática clínica estruturada, né? Ser valorizado de forma justa, nem para mais e nem para menos, o ideal, o próprio contexto da tabela do CFP. Se eu conseguir viver dentro dessa tabela, já está bom demais, nem que seja o mínimo, eu preciso aprender a viver dentro da tabela do CFP, certo? Atrair pacientes ideais. Não é qualquer paciente que eu trato. Eu não tenho como falar para todo mundo, porque eu não vou pegar certos casos, não é o meu perfil. E eu preciso ter um diálogo para captar aquele que faz realmente sentido dentro da minha programação de trabalho. E o que eu mais quero é que você trabalhe com dignidade, com propósito e com equilíbrio. E o que é que esse método vai te oferecer? Um diagnóstico profissional muito importante é saber aonde é que você está. Eu não sei onde você está. E às vezes será que você sabe aonde você está? Porque se você não souber aonde você está, você não tem caminhos para ir. Como aquela história da Alice, né? Se eu não sei aonde eu estou, ou então se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me serve. E às vezes eu vejo muitos psicólogos indo em qualquer caminho. Tá todo mundo falando de ansiedade, é importante, eu vou falar de ansiedade. Tá todo mundo falando de borderline, eu vou para borderline. Não, gente, você tem que buscar aquele nicho que está quase dentro lá, misturado com as suas borboletas do estômago. Algo que aconteceu com você que vai fazer muita diferença. Quantos psicólogos que têm TDAH e que está tendo muito sucesso trabalhando com quem tem TDAH? Por quê? Porque conversa
convive, lida com isso noite e dia, e aí já sabe, é mais do que o livro está oferecendo. Ou então psicólogo autista, ou então psicólogo com ansiedade, psicólogo que passou por depressão, psicólogos que passaram por grandes lutos. Então, quando você passa por uma narrativa, porque nós somos seres humanos, nós não somos aqui porque eu sou psicólogo, eu estou dominando tudo, não, eu sou um ser humano. Então, dentro de uma narrativa de sofrimento, por que hoje eu quero ajudar psicólogo? Gente, porque eu sofri demais com psicóloga. Não foi nem. Foram vários sofrimentos, foram vários choros. Se eu pudesse colher todas as lágrimas aqui e mostrar para vocês, vocês vão entender. E hoje eu quero trazer mais leveza para essa carreira para você. Porque uma das coisas. Ah, tenho TDAH, tenho ansiedade, tenho tudo isso, mas nada mais me dói quando eu vejo um psicólogo desistindo da carreira. Me dói muito, porque eu já vi muitos colegas. Né? Quantos colegas? Eu falei, o que está acontecendo? Não, Cláudia, esse é o último ano, esse é o último mês, eu arrumei um emprego de recepcionista, eu arrumei um emprego, eu passei num concurso para trabalhar na analista administrativo, eu não quero mais saber da carreira. Porque desistiu, porque cansou de bater, né? E isso me dói profundamente. E eu entendi que era aqui que eu tinha que estar, ajudando quem precisa de mim, principalmente dentro dessa carreira, porque foi a minha maior dor, tá certo? E como o diagnóstico você vai entender sobre os seus bloqueios, o que está te estagnando, os sentimentos que estão te bloqueando, te sabotando. No módulo 2 nós vamos trabalhar posicionamento, identidade clínica, trabalhar técnicas para você ter autoridade com ética, atrair pacientes certos, sem forçar a sua exposição, agir de forma natural, sem medo de julgar e sentir inseguro para mostrar quem você é. Trabalhar sua comunicação estratégica, autêntica, né, de forma leve e respeitosa, onde você vai desbloquear toda a vergonha, porque todo mundo tem o início da vergonha e você vai ter que enfrentar isso e a gente vai segurar a tua mão, vai que nós estamos juntos, você vai conseguir, tá certo? Precificar de forma planejada, né, com uma gestão consciente, estruturada da sua agenda, sair do ciclo da exaustão e atender com dignidade, porque eu também já passei por exaustão, já fui parar em UTI, porque eu teve uma época antes da pandemia que eu tinha uma média de 30, 40 pacientes, além das empresas que eu atendia com saúde mental. Então, pensa, a garotinha aqui pipocou de vez, menina, foi parar ali no um mês internada, quase que eu fui, muito ruim mesmo, com HN1, caiu minha imunidade. Já contei aqui, quem já conhece a minha história. Então, assim, a gente vai despedaçando sem ter lucratividade. E eu quero te ajudar a vencer isso. Atender com propósito, com encantamento, ser feliz com cada paciente, saber fidelizá-lo com ética, gerando vínculo, trazer uma estabilidade e recorrência numa clínica. Dificuldade de manter paciente, retorno financeiro previsível, você vai poder se controlar dentro disso. E nós temos alguns bônus que a gente vai incluir dentro desse programa. Né? A gente está com a calculadora estratégica de precificação, onde você vai conseguir cobrar com base na realidade, na sua realidade e metas, roteiros, né? O nosso bônus 2 para início do atendimento com encantamento, te ajudar a começar com mais segurança e gerar mais confiança no paciente, porque às vezes o paciente não vem com você porque ele não sente firmeza, porque às vezes o seu modo de falar, o seu modo de olhar, gaguejar, insegura, passa esse susto para ele, né? Então ele precisa ver que você está mandando, ainda que às vezes você não sabe muito por onde começar, mas você precisa aprender a ter aquela cara de paisagem e saber que depois que terminar aquela sessão, você vai conseguir se organizar para cuidar daquele paciente com todo carinho. Né? Nós temos um grupo de apoio com psicólogos da nova geração, um ambiente de troca, onde nós temos uma inteligência coletiva, onde a gente pode sim não mais crescer, né? E não mais se sentir sozinho, tá certo? Então, Cláudia, presta atenção, eu não tenho grana para isso, a minha vida não está nada fácil, eu não vou ter tempo, eu não sei mesmo se realmente isso é o que eu estou buscando, eu ainda estou me sentindo muito inseguro, eu sei que você trabalha com isso, já tem um tempinho que eu estou te acompanhando, né? E eu quero te falar para você que esse investimento não vai ser nem 5 mil e nem 3 mil reais, isso não vai para te assustar, porque eu sei da sua realidade. E hoje nós estamos com uma promoção de 12 vezes de R$ 92,77 ou à vista, R$ 897 à vista. Quantas coisas que você pode fazer que esse valor não vai nem te retornar. Às vezes é um passeio no sentido de, né, vamos imaginar aí um final de semana, né, talvez Caldas Novas, acho que não, acho que vai mais caro do que isso, né? Não sei se vocês conhecem Caldas Novas, mas enfim, saiba que esse valor é a forma melhor que a gente pôde analisar para que você conseguisse começar a fazer um trabalho de dignidade. E a gente está aqui para te ajudar nesse sentido, tá certo? Então, o que nós queremos
é destravar a sua vida, fazer com que você tenha uma carreira com ética, com estrutura e com propósito. E se porventura, né, Cláudia, eu entrei, não gostei, não senti, eu acho que não vai dar para mim, você tem 15 dias de garantia incondicional. Presta atenção. O governo, né, a lei, oferece 7 dias de garantia. Nós estamos dobrando este dia para você, para que você sinta paz, fala, não, eu quero o meu investimento, então a gente vai devolver sem muita pergunta, sem constrangimento, não quero, toma aqui o seu valor que você investiu, tá certo? Então, não vai ser problema com relação a isso. E aqui agora está nas suas mãos. Aonde é que você está? Você tem conseguido sair de maneira leve? Você tem conseguido avançar sozinho? Porque eu vou falar uma coisa. Eu levei 20 anos sozinha. E olha que eu tinha amigos, eu tinha professores, mas não tinha compromisso. Era assim, amigo, você pode me ajudar? Ou então, professor, tem como você me dar uma ajuda? Como é que você cobra? Como é que eu faço? Nossa, teve uma época que, quando eu comecei, eu ficava angustiada. E aí, como que eu cobro? Nossa, mas cobrar a tabela é muito alto, eu não posso. Então, a gente fica angustiado até para organizar essas questões de gestão, dentro do plano, né? Porque qual é o meu propósito aqui? É trazer posicionamento, é trazer autoridade, atendimento com autoridade e gestão clínica, que isso é imprescindível. Vira e mexe um colega, Cláudia, como é que você faz isso? Como é que você faz? Se a pessoa pagou e não devolveu, quem me conhece sabe que eu tenho prazer e não é por causa que não está dentro do meu programa que eu não vou ajudar. Eu ajudo de coração, porque é para isso que eu estou. Tem esse programa que eu criei para estar te ajudando, né? E eu quero que você garanta a sua vaga. Nesse momento, a minha equipe vai estar colocando o link, você pode entrar e ver a melhor forma para você fazer parte dessa equipe. Nós estaremos em maio, né, praticamente dia 6 de maio, nós vamos estar oficializando dentro do programa gravado, mas nós vamos ter um encontro, né, presencial, quem puder estar, uma aula inaugural, onde nós vamos falar sobre, aprofundar mais sobre isso, porque como vocês sabem, tenho muita coisa para compartilhar com você, mas um dia só não é possível. Então, vem comigo, venha fazer parte desta mentoria, venha andar comigo, porque esta é a minha vontade, de te ajudar, de trazer para você um novo tempo, aonde aquelas questões de solidão, de vazio, que você viveu até hoje, isso não vai fazer parte da sua vida. Você agora vai ter alguém com quem compartilhar. Como eu falo com o meu paciente, a partir de agora, você não está mais sozinho. Você sabe que você me tem, e tem mesmo. E todos eles, anos, tem gente que está anos comigo e fala, eu posso dar um tempo, mas eu volto para o meu refúgio. E eles consideram o meu consultório um lugar de refúgio. E eu quero que você considere essa mentoria um lugar de refúgio, onde você pode trocar com alguém que de verdade vai te ajudar. Tá certo? Eu agradeço muito a sua presença. O link já está aí, você pode sim se inscrever, pode colocar aí seus dados, né, e tudo. Se você tiver dúvida, pode colocar, a minha equipe está aí acompanhando você, né, como às vezes eu estou aqui agitada, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, você pode perguntar, né, eu estou aqui para te responder. A minha equipe vai estar passando aqui as dúvidas que você está tendo aí, tá certo? Vamos andar juntos. Essa é a minha proposta para você. Que você verdadeiramente venha ser um psicólogo de alta performance. O mundo está precisando de psicólogos bem preparados. Eu já estou com, né, quase que para aposentar, né? Não, mas eu quero capacitar, eu quero ajudar pessoas com tudo aquilo que eu vivi, com toda a minha experiência e simplicidade, porque o que eu tenho aqui para você é conteúdo, é crescimento, é posicionamento, é segurança para que você possa desenrolar cada vez mais a sua profissão de uma maneira muito sólida, sustentável e com dignidade. Porque não tem coisa pior do que você bater em tudo quanto é porta, ficar ali desesperado e nenhum paciente fecha, e quando fecha, fecha com um valor muito baixo, que não agrega crescimento financeiro para a sua vida. Né? E esse tempo acabou, tá certo? Então eu quero agradecer de coração por todos vocês estarem aqui e nós vamos continuar juntos. Muito obrigada. Você continue com a minha página ali no Instagram. Estarei continuamente colocando conteúdos de valor, conteúdos de relevância que vão estar trazendo sempre dicas e orientação
para que você possa cada vez mais crescer dentro da sua carreira. Um forte abraço a todos, tá certo? E até as nossas próximas aulas. Eu te espero lá dentro do Método EFADA.